1892. A Guerra do Paraguai havia terminado há mais de 2 décadas. O Brasil deixou de ser império e se tornou república 2 anos antes. Era uma época de reconstruções e grandes novidades. Lá pelas bandas do sul do Pantanal de Mato Grosso, à beira do Rio Paraguai, a vida era regida pelo canto dos pássaros e pelo ranger dos carros de boi. Era um lugar pouco habitado e o tempo se media pelo vai e vem das águas e pela lida do homem no campo. Tudo era quietude e calmaria, como manda a tradição pantaneira. Mas o silêncio foi quebrado com a chegada de Tomás Laranjeira à fazenda Três Barras, nas margens do Rio Paraguai. E foi assim que esta história começou. A exploração da erva mate na região de Ponta Porã, iniciada pelo gaúcho Tomás Laranjeira em 1874, se tornava uma importante fonte econômica para o estado. Mas era preciso ir além, transpor fronteiras e exportar a erva para o mundo. Na busca de um lugar com acesso à navegação, Tomás Laranjeira percorreu de barco o Rio Paraguai e conseguiu encontrar um local apropriado para a instalação de um porto. O fundador de Porto Murtinho chamava-se Tomás Laranjeira. Terminada a Guerra do Paraguai, em 1870, foi definida uma comissão para redefinir os limites dos países envolvidos no conflito. E fazia parte dessa comissão quem fornecia os alimentos, os gêneros alimentícios para a comissão era Tomás Laranjeiras, que descobre aqui no sul do nosso estado extensos cervais, erva mate nativa. Ele iniciou conseguindo uma sesmaria naquele fundão de Ponta Porã. As terras todas aqui do sul foram concedidas a ele, a Companhia Mate Laranjeira. Aí ele começou a exportar, ele beneficiar o mato, exportar. Ele saiu de Campanário e foi a Conceição para pegar o navio e ir até Corumbá. Nesse navio viajava então o senador Joaquim Murtinho. E o senador falou para ele, não, eu tenho uma fazenda, chama-se Três Barras. Vamos lá que eu vou te conceder um porto. O melhor ponto para o escoamento da produção da erva mate encontrada por ele foi Porto Murtinho. Foi as barrancas aqui na antiga fazenda Três Barras. E desembarcaram em Três Barras, onde provavelmente o senador deu a ele poderes para ele montar o porto lá. Então o nome Murtinho é aliado à figura do Dr. Joaquim Murtinho. Por isso que o nosso município tem o nome de Porto Murtinho. O porto movimentou a região. Os navios chegavam e partiam a todo momento, e a antiga fazenda começou a ganhar áreas de povoado. Não demorou muito e a vila se emancipou. O ato institucional que deu origem a Porto Murtinho foi em 1900, 20 de setembro de 1911. É a lei que criou o município de Porto Murtinho. A partir da exportação da erva mate, Porto Murtinho ganhou prédios, ruas, casas comerciais, até uma ferrovia foi construída no Pantanal. A erva saía de Campanário em carro de boi, vinha até Porto Murtinho. É uma região muito alagadiça, os carros têm muita dificuldade para chegar em Porto Murtinho. No quilômetro 22 eles tinham um depósito grande, até o 22 tinha trilho. Murtinho passou até a primeira ferrovia do centro-oeste brasileiro. 25 quilômetros até chegar no lugar que ficou denominado por nome de São Roque. Naquele tempo a erva mate estava no auge. E o movimento comercial aqui era muito bom. O intercâmbio era pelo rio. Porto era um festival quando chegavam os barcos aí. Eles vinham com orquestra, festa. As moças da época, eu lembro, era guri, eu ia segurar a vela para minhas tias. O meu avô mandava, porque elas dançavam no barco, tinha música, dança. Vinha um bando de moças, assim, tudo pelo meio da rua, caminhando, assim, para ver o navio chegar ou quando ia embora. Grandes companhias de navegação e as típicas chalanas aportavam no lugar. O Lloyd brasileiro, o vapor argentino Mianovich. Os navios trouxeram o desenvolvimento e as primeiras famílias de imigrantes que ajudaram a construir a história de Porto Murtinho. Meu pai é gaúcho, veio do Rio Grande do Sul e se instalou aqui
E aqui ele constituiu família. Olha, meu avô chamava-se Miguel Ayub. Ele é sírio-libanês. E atraído pelo comércio que existia nessa região. Ele veio até Buenos Aires, na Argentina, e de lá eles vieram de barco. O meu pai já veio atraído também pelo comércio, já ele veio no ano de 1920 para cá. Minha avó era filha de paulista, veio de Corumbá para cá. E minha avó casou com meu avô, que era mulato. E meu avô estava aqui desde antes da Guerra do Paraguai, ele nasceu aqui. Papai veio do Rio Grande do Sul, a família dos meus pais, todos gaúchos, né? E ele veio mais ou menos em 1914. No final de 39, meu pai casou-se com minha mãe. Em 48, ele vem com a família para cá, inicialmente para tomar conta de um retiro da Fazenda São Francisco. Meu marido trabalhava, ele que me mandava ali, né? Criação de gado, todas essas coisas, né? Ele mandava. E Porto Murtinho sempre foi uma cidade que nunca teve separação em questão de famílias. Quase todo o pessoal eram unidos. Com a decadência do ciclo da erva mate, Porto Murtinho passa a viver um período de estagnação. Mas as terras férteis, a abundância de água, as viçosas pastagens e a boa localização do lugar atraíram novos empreendimentos e a cidade reafirmou sua vocação para o desenvolvimento. Funcionava um soladeiro que era conhecido por Saladeiro Tereré. O saladeiro começou a construção em 1912 e foi inaugurado em 1917. Era de um cidadão uruguaio por nome José Grosso Ledesma, conhecido só por Dom Pepe. Era uma indústria de carne, que era o charque, que eles preparavam aqui e mandavam através do Rio Paraguai para o norte do Brasil. Também faziam sabão, o sabão tereré, que eles faziam da graxa que tiravam ali no saladeiro. E acabou por causa que veio os frigoríficos, né? Aí eles não montaram o frigorífico, aí terminaram com a charqueada, fecharam. Gerava emprego para o povo daqui, né? Era o único. Depois veio a Florestal brasileira, né? Atrás da Florestal veio a Quebracho. Começou a chegar em 38 para 39. Ela está quase pronta. Arrebentou a guerra de 39, a Segunda Guerra Mundial. Aí atrasou um pouco a construção da Quebracho. Faltava vir ainda umas peças de lá. Atrasou um pouco, mas em 40 começou a funcionar. As chaminés das fábricas,